Passa muito rápido, irmão. Passa muito rápido. 10 de março de 2024. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Irmão Emanuel, o que é ceia do Senhor? É a comunhão espiritual que nós temos que ter com Deus. E só com Deus? Então, uma, E com quem mais? uma, todos presente a nós, Presente aonde? Presente aqui na igreja. Muito bem. No momento que eu passo a conhecer a Jesus, Sim. aquele irmão que está do meu lado, ele é um membro junto comigo. Muito bem. Um só corpo. Um só corpo. Agora, aquela que está na frente, aí é só um só corpo. Muito bem. Agora, o corpo é o meu conhecido. Isso. Meu colega, meu irmão. Meu irmão. Você pontuou. Tudo A bem. minha esposa é uma cara comigo. Mas eu com os irmãos. Tudo bem. Isso aí. Você está começando a ficar espiritual. Você parou de ser carnal, estava me ensinando. É isso aí. Ele tá querendo cabelo. Cabelo espiritual. Vamos lá. A segunda ordenança da igreja. Então, já que você está inspirado, por que a ceia do Senhor é a segunda ordenança e não a primeira? Qual é a primeira ordenança? Falei, irmão Manel. A primeira... Não, qual é a primeira ordenança? A segunda ordenança já sabemos que é a ceia. Qual é a primeira ordenança? Ele estava aqui semana passada. Estava aqui. Foi ensinado. Qual é a primeira ordenança? É nós estar em perfeição. Não. Antes da pessoa ceiar, ela tem que fazer o quê? Orar. Não. Também. Mas qual a primeira? Antes de ceiar, o que a pessoa tem que fazer? Tem que batizar. Então a primeira ordenança é o batismo, que não é sacramento, nós aprendemos aqui. É uma ordenança do Senhor. A segunda ordenança é a ceia do Senhor, porque a pessoa morreu já para o mundo, então agora está vivo para Cristo. Está uma comunhão com Cristo e a sua igreja. Por isso que não tem como a pessoa dizer que vai congregar em casa, irmãos. Porque temos que ceiar, porque a ceia é uma comunhão. Você vai estar olhando nos olhos do irmão e falar, nós estamos ceando aqui, nós estamos compartilhando, nós estamos no mesmo espírito, nós estamos na mesma conexão. Mas se a pessoa ceiar em casa, como é que a pessoa vai ter a conexão com o irmão? Como é que a pessoa vai estar conectado com o irmão, vai estar conectado com a irmã? Não tem como, isso é impossível. Mas quando a pessoa está participando da ceia do Senhor, está mostrando a comunhão. Então, vamos lá. Porque todas as vezes, textual, o texto de ouro, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Existem mais, só que eu vou destacar apenas 5. 5 tipos de ceia. 5 tipos. Quantos tipos de ceia? Vamos lá, então. Primeiro tipo de ceia. Não vou nem pedir para abrir a referência por causa do horário. Ceia da comunhão. Ceia da comunhão. Ceia da comunhão. Está em Mateus 11. O segundo tipo de ceia. A ceia da salvação. Ceia da salvação. Anote aí, quando chegar em casa, você confere todas as referências.
Perdão, é ceia da comunhão, eu escrevi ceia da salvação. Eu troquei aqui. Esse aqui é ceia da salvação. Ceia da salvação. Esse aqui é ceia da comunhão. Mateus 26 ao 28. Terceiro tipo de ceia. Vamos lá. Ceia da reconciliação. Quarto tipo de ceia. Ceia. Celebração. Apocalipse. Quinto tipo de ceia. Quinto e último. Ceia da condenação. Então, 5 tipos de ceia. Primeiro tipo, ceia da salvação. Mateus 11, 28 ao 30. Segundo tipo de ceia, ceia da comunhão. Mateus 26, 26 ao 28. Terceiro tipo de ceia, ceia da reconciliação. Apocalipse 3, 19. Quarto tipo de ceia, ceia da celebração. Apocalipse 19, 7 ao 9. Quinto tipo de ceia, ceia da condenação. Apocalipse 19, 7, 17 e 18. Então, esses são os 5 tipos de ceia. Tem outros tipos, só que nós vamos destacar apenas esses 5 tipos de ceia. E hoje nós iremos falar dessa ceia aqui, ó. Dessa ceia. Ceia da comunhão. Ceia da comunhão. Amém? Então, esses são 5 tipos de ceia. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Leitura bíblica em classe. O irmão ou irmã pode ler um versículo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e empate e creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comigo cada um coma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Está no 23, né? 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem?
que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 23. Porque recebi do Senhor o que e também vós ensinai que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão, tá bom. Vamos lá, só quero dar uma pausa nesse aqui. Só quero dar uma pausa, rapidão. Depois, outra irmã continua o versículo 24. Porque eu recebi do Senhor. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso? E porque eu os recebi do Senhor. Quem? Quem? Fala o nome. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Então, beleza. Paulo disse que recebeu de quem? Do Senhor. Né? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Vamos colocar a mente de vocês para funcionar. Não, funcionando tá, mas para fritar os neurônios. Vamos lá. E até o final, eu não vou responder agora, eu quero que você pense, e no final eu vou responder. Mateus 26. Mateus 26, 26. Paulo disse que recebeu de quem? Do Senhor, né? Beleza. Paulo recebeu do Senhor. Vocês disseram que Paulo disse que recebeu do Senhor. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Paulo disse que recebeu do Senhor, certo? Paulo disse que recebeu do Senhor. Ok. Mas como é que Paulo recebeu do Senhor, sendo que em Mateus já estava falando antes? Como é que Paulo disse que recebeu do Senhor, sendo que em Mateus já falou o que aconteceu aqui? Ah. Não. Não. No final eu vou responder isso aí. Fica essa pergunta. Se Paulo disse que recebeu do Senhor, se Paulo recebeu do Senhor, como é que está aqui em Mateus? Já fizeram essa pergunta? Se Paulo disse que recebeu do Senhor esse mandamento, mas como é que está em Mateus? Não era mais, tipo assim, por exemplo, tá, já tem uma coisa escrita, aí eu pego, leio e falo, eu recebi do Senhor. É assim? Se Paulo disse que recebeu do Senhor, então por que está em Mateus? Dizendo que Jesus disse que esse é o cálice do Novo Testamento. Por quê? Não, eu quero deixar os irmãos pensar, no final eu vou responder. Vamos lá então. 24, versículo 24. Pensa aí. Versículo 24. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, vamos, Mandel, participar? Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim comer deste pão e beber deste cálice. Porque Tá bom, Mandel? Poxa, vai ler tudo, né? Vai ler tudo. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
e somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, o meu irmão, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelos outros. 34. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Glória a Deus. Vamos lá. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Tópico 1. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subtópico 1. Na tradição romana. Nossa irmã Elaine. Compreende de forma literal as expressões de Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. É o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem em corpo e em sangue. Esse ensino é conhecido como Transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, na mesa, lógico, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente. Portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontra lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza. Eita, agora. Hoje essa lição está poderosa nas palavras. Por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Das noções celestiais, ele escreveu. Irmã Nayara, na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, a mesma como Cristo de Jesus está presente no pão da ceia. Este entendimento luterano é denominado consubstanciação, como se Lutero não conseguiu se desvencilhar da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. A posição pentecostal. Presbítero Israel. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18,
Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Irmãos, vamos lá. Os 3 tipos, o que eu escrevi aqui. Transubstanciação. Escreva aí. Transubstanciação. Diga. Glória a Deus. Deus é fiel. Por isso que parou de chover. Transubstanciação. Transubstanciação. O que é isso? A Igreja Católica acreditava que o pão literalmente se transformava na carne de Jesus. E o vinho, o suco, se transformava literalmente no sangue de Jesus. Transubstanciação. Uma vez eu falei aqui na ceia já. A tradição romana, né, que é a católica, acreditava nisso. Que quando eles participavam da ceia, literalmente eles estavam comendo o corpo de Jesus e tomando o sangue de Jesus, irmão. Olha só o que eles perverteram a palavra do Senhor, dizendo que era literal isso, que realmente estava acontecendo. E o povo da Igreja Católica foi crescendo, foi desenvolvendo com isso. Isso é matéria de eclesiologia. Eles foram crescendo, foram desenvolvendo com essa mentalidade, com esse pensamento. Olha, agora eu estou comendo o corpo de Jesus. Eu estou agora tomando o sangue de Jesus. Só que não é. Por quê? Porque para nós entendermos a Bíblia, temos que compreender os 3 tipos de linguagens. Quantos tipos de linguagens? 3 tipos de linguagem. Literal. Fala comigo, literal. Figurativa. Figurativa. Fala comigo, figurativa. E simbólica. Fala comigo, simbólica. Os 3 tipos de linguagem. Anote aí. Simbólica. A primeira referência. Literal. João 9. Alguém abre aí, por favor. João 9, do 1 ao 7. Segundo tipo de linguagem que a Bíblia usa. Figurativa. Pode ler. Isso. Não, João 9, 1 ao 7.